Olá, todos bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula de matemática. E o tema de hoje é regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é um teorema e tem como objetivo fazer o cálculo de limites de funções, de expressões que tenham um formato fracionário e que são conduzidas a expressões que assumem, por exemplo, a chamada formas indeterminadas, em especial a forma 0 sobre 0, que operacionalmente, a princípio, não podemos, por meio de operações elementares, prosseguir. Então, a regra de L'Hopital, como ela faz uso de derivadas, ela é logo apresentada no primeiro ano de curso de cálculo. Então vamos ver as condições, como isso acontece, para aplicar e como funciona a regra de L'Hopital. Então aqui é apenas um resumo, né? As condições são essas. Ó. Considere ali uma fração onde os termos dependem de uma variável, né? E que ela assume essa forma aqui, 0 sobre 0. Ou podemos já acrescentar infinito sobre infinito. Na verdade, essa aqui conduz a esse formato também, né? Então esse formato pode ser deduzido, a mesma regra, então desde já eu já estou mostrando aqui que para esses casos ela funciona, né? Mas em essência, se essa fração assume essa forma 0 sobre 0 em x igual a A, onde A é um valor constante, então, veja só, a intenção em se calcular o limite dessa expressão fracionária, quando x tende a A, esse limite pode ser trocado por este limite aqui. Ou seja, onde os termos da fração original são trocados pelas suas derivadas. Ou seja, isso quer dizer que quem sabe, digamos assim, ao se trocar o limite original por este aqui, as novas expressões que apareçam aqui, possam vir a conduzir ao real limite para o qual essa expressão tende, na verdade, né? O limite dela que está, digamos, escondido por um formato como esse aqui, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, é isso. Essa é a regra de L'Hopital, claro que resumida, e a intenção aqui é mais praticar o cálculo desses limites. Está bem? Então, temos aqui alguns exemplos e vamos começar com aquele primeiro ali. Primeira coisa que você deve fazer, então, um limite comum, conforme foi ensinado aí no início. A princípio você vai levar esse valor aqui, porque x tender a 0 significa tão próximo de 0 quanto se queira. Tão próximo que você trata mesmo como se fosse esse valor. Então, se fosse dado um limite de uma expressão como essa para você calcular, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai tomar a expressão e vai fazê-la submetida a esse valor. Então você vai lá, cosseno de 0, 9 vezes 0, menos 1, sobre 6 vezes 0. Não é assim? É isso. E aí já não tem mais essa simbologia aqui, tá certo? No momento que você leva o número aqui, não tem. É como se você estivesse calculando um f de uma função de um certo valor aqui. Fazendo essas contas, isso aqui dá 0. Numerador e 0 denominador. Pode conferir. Cosseno de 0 é 1, 1 menos 1 é 0, 9 vezes 0 é 0. Aqui embaixo deu 0. Então, o que aconteceu com a tentativa de calcular esse limite diretamente aqui por meio de cálculos elementares, né?
conduziu ao formato 0 sobre 0. Então, isso é dito uma forma de indeterminação. Então, a princípio, que eu estava dizendo, operacionalmente, não podemos prosseguir. Isso aqui vai dar quanto, afinal, né? 0 sobre 0. Pode dar qualquer coisa, pode dar 0, pode dar infinito, pode dar qualquer coisa, pode número positivo, negativo, inteiro, né? Ou seja, porque depende de como o numerador vai para 0 e depende de como o denominador vai para 0. Eles podem ir de forma diferente. Então, o que nós fazemos agora? Para não repetir tudo isso, aplicamos a regra de L'Hopital, que é um teorema. Chama aqui de L, vamos chamar de L para não ter que reescrever, né? Então, L é esse limite que está querendo. O que diz aqui? Se o limite de uma expressão nessa forma fracionária, quando x tende a um valor fixo, assume essa forma 0 sobre 0, então você pode trocar, podemos trocar pelo limite formado pelas derivadas dos termos. Veja como fica, então. Vamos derivar aqui numerador e denominador. É esse o teorema aí. Essa é a regra de L'Hopital, né? O objetivo aqui não é demonstrá-lo, é sim aplicar como exercício aqui. Então, derivada do cosseno é uma derivada básica. Mesmo que você não tenha chegado a ela ainda, eu informo aqui agora. Derivada do cosseno de x é menos seno de x. Derivada de 9x é 9. E a derivada de uma constante é 0. Derivada de 6x é 6. Agora que você aplicou, você de novo tenta né, levar esse valor aqui para ver o que acontece. Como é que fica? Menos seno de 0 mais 9 sobre 6. Seno de 0 é 0. Então ficou 9/6. E se quiser simplificar, 3/2. Então aqui está. 3/2 é o real limite e que, de novo, ele estava sendo impedido de calcular por operações elementares por meio desse resultado aqui, ó, 0 sobre 0. 0 sobre 0 dá quanto? Nesse caso deu 3/2, né? Porque na verdade não é exatamente um 0 aqui, né? Isso aqui é para onde está tendendo as expressões. Mas o quociente está dando 3/2, tá certo? Muito bem. E uma experiência que eu sugiro que você faça aí no seu computador, pode ser na planilha. Se você programar essa expressão aqui, você programa numa célula e vai numa outra célula colocando valores de x. Por exemplo, coloque 0,1, depois 0,01, 0,0001, vai aproximando de 0. E você vai ver que essa expressão ela vai aproximando de 1,5. À medida que você vai fazendo o x aproximar de 0, seja positivamente ou negativamente. Pode ser menos 0,1, menos 0,01, está aproximando de 0 também, pela esquerda, né? Então você pode fazer essa experiência, porque esse é o significado do limite dessa fração aqui, né? É o valor para o qual ela está indo, à medida que x vai aproximando de 0. Bom, então aqui acabamos de ver uma aplicação aí da regra de L'Hopital. Vamos ver o que acontece na próxima aqui. Limite dessa expressão aqui. Agora, essa fração é dita fração racional, porque ela é composta com seus termos de polinômios. Então, ela é dita fração racional. Nós queremos saber o limite dela quando x tende a 1. Então, a princípio, o que você vai fazer? Colocar o 1 aí, né? 1 ao cubo é 1, 3 vezes 1, 3 vezes 1, menos 1. E aqui, 1 ao cubo, 2 vezes 1, mais 1. Notou que isso dá 0 sobre 0? Então, esse limite está nesse formato aqui, na chamada forma indeterminada, 0 sobre 0. O que nós podemos fazer? Aplicar a regra de L'Hopital, então. Lembre-se, só vai aplicar essa regra se tiver esse formato. Se tiver outro formato aqui, 0 dividido por 3, não, então dá 0, né? Tem que ser essa forma indeterminada.
Então vamos chamar aqui de L, para não repetir tudo isso de novo. Sugiro aí que você faça isso. E agora vamos substituir pelo limite, com o x tendendo para o mesmo lugar, mas os termos são substituídos pelas derivadas. 3x ao quadrado menos 6x, né, derivada deste, mais 3, derivada de 1 é 0. E aqui, 3x ao quadrado menos 4x, a derivada de polinômio você sabe fazer, né? Derivada de x, 1. Uma vez aplicada a regra de L'Hopital aqui, agora você experimenta e vê o que acontece ao levar o 1 aqui. É o cálculo normal de limite aí. 3 vezes 1, 6 vezes 1 mais 3, 3 vezes 1 menos 4 mais 1. O que aconteceu? De novo, 0 sobre 0. Ora, quando isso acontecer, o que você pode fazer? Aplicar sucessivamente a regra de L'Hopital. Ela é aplicável sucessivamente. Então, eu coloquei esse exemplo para mostrar isso para você. Portanto, continuando a chamar aqui de L, de novo, vamos olhar para a expressão anterior, essa fracionária, calcular o limite, porque ela assumiu também esse valor, 0 sobre 0. Então, ela é aplicável, a regra de L'Hopital é aplicável aqui. Derivada do numerador, derivada do denominador. 6x menos 6, tá certo? E aqui 6x menos 4. Aplicou a regra, derivando os termos, substituindo pelos anteriores. E agora leva o 1, que é o quê? 6 vezes 1, 6, menos 6. 6 menos 4. E aí, 0 por 2. 0 por 2 é 0. Agora o limite existiu. Então, esse 0 sobre 0, desde o início, estava escondendo, na verdade, esse valor aqui. Como o anterior aqui, ó. Por isso que nós não sabemos quanto que é 0 sobre 0. Pode ser qualquer coisa. Aqui foi 3 meios para essa expressão. E aqui foi 0 para essa aqui. Tá certo? Pode ser qualquer coisa. Então, esse segundo exemplo teve como intenção mostrar a aplicação sucessiva da regra de L'Hopital. Vai se aplicando enquanto for encontrando a indeterminação. Tá? Sugiro esse tipo de organização aí que você pode fazer. Vai escrevendo abaixo aqui e aplicando o valor. Vamos ver o próximo. Limite de x menos seno de x sobre x ao cubo quando x tende a 0. Vamos levar o 0 para ver o que acontece. 0 menos seno de 0 sobre 0 ao cubo, que é 0. Isso aqui dá 0 sobre 0, né? Seno de 0. Aí, de novo, vamos chamar ali de L. Eu vou destacar para ficar mais claro. Portanto, vamos lá, substituir a expressão por outra contendo as derivadas dos termos. Derivada de x é 1, derivada do seno é cosseno de x. Mesmo que você não tenha chegado a essa parte, em breve você chegará para a derivada de função trigonométrica. Mas é bom já fazermos o uso aqui. Então, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Ótimo. Portanto, experimento 0 agora, foi aplicado a regra de L'Hopital. 1 menos cosseno de 0 sobre 3 vezes 0, né? 0. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. 1 menos 1. Então, assumiu de novo o formato dito de indeterminação, né? Por meios aqui de operações elementares, como é que nós vamos chegar no real valor que essa expressão 0 sobre 0 está escondendo, né? Então, de novo, regra de L'Hopital na expressão imediatamente anterior. Derivada de 1 é 0, derivada de cosseno é menos seno, com esse menos aqui, mais seno, seno de x. 3x ao quadrado, o 2 desce aqui, multiplica e tira 1, 6. E aí, aplica de novo. O que é que nós temos? Seno de 0. E embaixo é 6 vezes 0, que é 0. Seno de 0 é 0 de novo. Olha só quantas vezes. 3 aqui, né? Aqui foram 2 só. Então, de novo, está esse formato? Vamos aplicar
tá certo? Vamos aplicar. Eu vou fazer aqui na frente a regra de L'Hopital. Vamos aplicar a regra de L'Hopital. Vou colocar L aqui, que é o nosso limite. E agora você vai olhar para cá, ó. L é igual ao limite quando x tende a zero da fração obtida a partir dessa por suas derivadas. Derivada do seno é cosseno de x e de 6x é 6. Ora essa. Então, o que acontece? Vamos levar o zero. O que nós temos? Cosseno de zero, né? E aqui é 6, é constante. Cosseno de zero é quanto? É 1, né? 1/6. Então, 1/6 é o real limite que estava sendo escondido o tempo todo aqui nesse formato 0 sobre 0. Tá entendido? Então foram aplicados 3 vezes aqui, né? Ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes a regra do L'Hopital. Porque a primeira logo é a expressão original, né? Combinado? E agora o próximo é justamente para também ilustrar para você que poderia não estar aqui. Poderia colocar só limites que dessem 0 sobre 0. Mas resolvi incluir aqui também, porque é bom já saber esse tipo, embora esse seja daqui, podemos transformar a expressão e obter essa aqui. E aí aplicar o L'Hopital. Mas vamos diretamente nessa situação aqui. Olha só, limite de 5x ao quadrado sobre e elevado a 3x, quando x tende a infinito, né? Isso aqui vai dar infinito sobre infinito. E o esse é uma constante, né? É um número neperiano. E ele tem o valor aproximadamente igual a 2,7182818284. Tá? Então é maior que 1. Então vamos pensar aqui. Direto nós já podemos colocar o formato aqui, porque pense bem, x tender a infinito, infinito não é número, mas é para você pensar assim, significa que a variável x ultrapassa qualquer valor prefixado, por maior que ele seja. Você pode pensar em quintilhões, sextilhões, x ultrapassa isso. Então você imagina, elevando ao quadrado, continua indo para infinito, multiplicando por 5 também. Então se você fizer simplesmente essa indicação, está correto. E aqui é elevado a infinito, né? Porque 3 vezes infinito. Então é elevado a infinito, vai ser infinito também, né? É elevado a 50.000 é um número enorme. Então é infinito, é infinito. Então repare que assumiu o formato em que a regra de L'Hopital é aplicável. Logo, vamos fazer esse cálculo como feito antes. Então, mesmo de 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, são os dois formatos iniciais ditos de indeterminação, que uma vez aparecendo, você pode usar a regra de L'Hopital. Então, conserva-se essa parte aqui, ó, tendendo ao mesmo lugar, né? Só que aqui troca pela derivada. X ao quadrado é 2x, com aquele 5 é 10x, certo? E aqui eu coloquei esse expoente 3x para lembrar um pouco da regra da cadeia, tá? Função composta. Primeiro, qual é a derivada de e elevado a x? É o próprio e elevado a x. No caso da 3x, a derivada de e elevado à função é o e elevado à própria função. Só que tem que complementar com o quê? Vezes a derivada do expoente, que é a função que está compondo isso aqui, né? Isso aqui é elevado a uma função. Quem é a função? A função é 3x. Então tem que multiplicar pela derivada dessa função aqui, porque ela é uma função composta, né? É a exponencial e essa do primeiro grau. Então, para não colocar aqui na frente, aqui em seguida, é usual colocar aqui, né? Fica mais estético aqui. Ao fazer isso, aplicando o infinito, 10 vezes infinito, de novo, e aqui de novo. Aconteceu. Então, o que nós vamos fazer? Você já sabe, aplicar de novo a regra de L'Hopital, até na tentativa de que essa indeterminação desapareça, né? E tenha o seu real significado. Então, olha para essa expressão aqui, sempre para a forma fracionária, né?
olha para cá, derivada de 10x é 10, e derivada de e elevado a 3x, de novo, é 3 vezes isso. Como já tem um 3, 3 vezes 3, 9, né? Então vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar este aqui. 10 sobre 9 vezes e elevado a 3x. E aí o que vai acontecer? Aplicando o infinito aqui, digamos assim, né? De forma mais simples, vai ficar 10 sobre infinito, né? Porque e elevado a infinito, vai ser infinito. Ora, aqui já temos um valor, porque o 10 é fixo. Imagine que você tem 10 e vai dividir por uma quantidade que não para de crescer. Isso vai para zero, né? Então esse é o valor. Tá certo? Então, é como se fosse assim, ó, veja a diferença de infinitos. Ambas as expressões, essa aqui, polinomial, ela vai para infinito, quando x vai para infinito. Essa aqui também vai, mas ela é exponencial. Ela cresce muito mais fortemente, digamos assim, para o infinito do que a função polinomial. Então, é um infinito muito mais forte, vamos dizer assim, a ponto de dar zero. Então, esse infinito sobre infinito deu zero. Porque o crescimento exponencial é muito maior do que aqui o polinomial. Tá? Então, para dar essa interpretação aí no significado aqui dessa expressão. Tá? E, por fim, aqui, o último exemplo. Temos essa. Vamos ver se vai dar zero sobre zero também, né? Então, vamos lá. Vamos levar o zero aqui. Ó. É elevado a zero, 0 menos 1. 0 vezes seno de zero, isso aqui dá 0 sobre zero, tá? Que aqui dá 1, menos 1, e aqui é 0 vezes isso aqui. Deu zero. Então, regra de L'Hopital. O que eu procurei fazer agora aqui de diferente foi fazer também você lembrar de uma outra regra de derivação. Então, vamos lá. Continua sendo o limite quando x tende a zero, porém, os termos substituídos pelas derivadas, né? Derivada de e elevado a x é o próprio elevado a x, derivada de x é 1, e aqui é para você lembrar que por ser um produto, x sendo x, você vai aplicar a regra do produto. Como é que é a regra do produto? Deriva a primeira, que é 1, né? Vou colocar 1, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada do outro. Lembrou? A derivada passeia, lembra-se disso? Primeiro deriva esse e multiplica com esse. Aí repete esse e deriva essa função, está aqui. E vai se somando os resultados. Agora experimenta levar o zero aqui, após a aplicação da regra de L'Hopital. Fica o quê? É elevado a zero menos 1, numerador. Embaixo, seno de zero, que você sabe que é zero. E aqui 0 vezes um número, que é zero, né? Não importa que número seja. De novo, 0 sobre zero. Então, isso nos leva a fazer o quê? Aplicar a regra de L'Hopital novamente. Vejamos. Então, limite quando x tende a zero. De novo, vamos usar isso. E aqui temos um novo produto, né? no denominador. Mas vamos lá. E elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivada de menos 1 é zero. Numerador só isso. Derivada do seno, cosseno. Derivado do produto aqui. Deriva esse e repete esse. Vai dar cosseno, tá certo? Mais, eu vou colocar o mais, né? Aí repete esse vezes a derivada desse. A derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui vai ficar menos seno x. Finalmente, né, após duas aplicações aí da regra de L'Hopital, aplicamos agora o zero aqui em cima. O que vai dar? É elevado a zero. Elevado a zero aqui. Aqui cosseno de zero, cosseno de zero. Cosseno de zero e cosseno de zero, tá? Cosseno de zero mais cosseno de zero. Menos zero vezes seno de zero. Ora,
Vamos ver? Vamos ver como ficou. Isso aqui dá 1. Agora, isso aqui dá 0, né? 0 vezes seno. E o cosseno de 0 é 1. Então, nós temos 1 mais 1, 2. Olha aí o real valor desse limite aqui, original. O real valor dele. O real valor, né? É aquilo que eu falei no início, de você usar o computador, até mesmo planilha, né? E ir dando valores, você pode fazer nessa aqui também. Você vai fazendo uma planilha e vai, célula a célula, aumentando o valor de x. Ora você coloca, põe o valor 1, depois você põe o valor 5, depois 10, depois 20, 30, 40. Você vai ver que o quociente vai indo para 0 aqui, né? Então é uma experiência boa que vai te dar um significado, né? Que limite é esse aí. E aqui deu 1/2, certo? Muito bem. Então, esses exemplos, eles são bem simples, bem básicos e vão te dar aí uma orientação para você aplicar a regra de L'Hopital. Eu quero só completar, já estamos no final aqui. Vou completar aqui, dizendo o seguinte, quero fazer observação desde já. Observação é a seguinte, além essas formas aí que nós acabamos de ver, chamadas formas indeterminadas, foram quais? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, né? Há outras, tem essa aqui, ó, infinito menos infinito, também é indeterminado. Tem 0 elevado a infinito, tem 1 elevado a infinito, tem 0 vezes infinito. Tem essas formas aí. Hã? Então, não, contrário aqui, perdão. É infinito elevado a 0. Infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito. E 0 vezes infinito. São formas indeterminadas. Essas formas adicionais serão temas para outra aula, né? E aí o que acontece? Vai vir um novo teorema por causa delas? Não. As expressões que dão essas formas indeterminadas, essas aqui, essas adicionais, elas podem ser transformadas algebricamente por operações elementares, mudando termos de posição, fazendo algumas operações aritméticas envolvidas na própria expressão, e após isso, elas com a intenção de serem conduzidas a essa ou a essa forma aqui. Então, digamos assim, é uma mexidela que se faz nas expressões para que elas caiam numa desses dois formatos aqui, num desses dois. E aí, aplica-se a regra de L'Hopital. E pronto, prossegue normalmente. Então essa é uma das observações aí que eu queria mostrar. Tem uma outra também, que eu gostaria para concluir essa aula, que é a seguinte. Tem uma aula minha já pronta aí, que fala sobre esse limite. A hora que você puder, você assista aí. É o limite trigonométrico fundamental, ó. Limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0. Vamos supor que você nunca tinha visto isso. O que você vai fazer? Tentar levar o 0 ali, não é? Seno de 0 sobre 0, que é 0 sobre 0. Aí você vai dizer, poxa, eu já sei a regra de L'Hopital, vou aplicar a regra de L'Hopital aqui, né? Que é o quê? Derivar aqui, derivada do seno, cosseno, e derivada de x é 1. Tudo bem, vai funcionar, né? E aí, olha o que vai acontecer. Vamos fazer isso, utilizando o que você acabou de aprender, né? 1. Aí você vai colocar o 0 agora. Isso aqui dá 1 sobre 1, que é 1. E realmente o limite de seno de x sobre x é 1. Mas acontece que você vai dizer, é mais fácil calcular assim. Mas na verdade esse limite é calculado de outra forma, que está descrito na outra aula que eu coloquei aí. Você procura aí no canal, né? Mostrando que o limite, quando x tende a 0 de seno de x sobre x, é 1. Mas nós não usamos a regra de L'Hopital, porque a regra de L'Hopital vem depois disso. Até porque
O que você precisou aqui? Você não precisou de derivar o seno? Então, mas justamente essa expressão aparece na dedução da derivada do seno. Então, durante o cálculo da derivada do seno, aparece essa parte aqui. Então, você precisa saber de antemão quanto que é isso, que é 1. Então, não foi a regra de L'Hopital, porque a regra de L'Hopital, ela pede que você já saiba a derivada do seno. Ela pede que você saiba a derivada do seno, que ela é cosseno. Mas essa expressão aqui aparece na dedução da fórmula da derivada do seno. Então, assistindo a aula lá, você vai ver a maneira como nós calculamos esse limite, né? Limite fundamental. Ele é 1. Apareceu o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0, ele vale 1. Né? Funciona se você usar a regra de L'Hopital, só para você lembrar desse 1, funciona, nesse sentido sim. Mas não é a regra de L'Hopital que, repito, que conduziu a esse 1. Foi uma outra alternativa que levou a esse resultado fundamental. Então, se você puder, você assista lá.